Bem-vindos de volta. Voltamos agora então para o nosso último bloco para a gente conversar sobre as duas últimas verbas indenizatórias, a ajuda de custo e a diária para viagem. Gente, a ajuda de custo ela vai corresponder a um valor, tá? Que a empresa vai disponibilizar ao empregado em um caráter estritamente ocasional, ou seja, é um valor, tá? Um determinado valor em dinheiro que o empregador vai destinar ao empregado para poder cobrir, tá, gastos com situações excepcionais. Então, por exemplo, o empregado ele é transferido de forma definitiva para outra cidade. Então, o empregador ele disponibiliza uma ajuda de custo no valor X para poder cobrir essas despesas da transferência com transportadora, para poder cobrir as despesas com os 2 primeiros meses ali do aluguel da nova casa, para poder, né, cobrir os gastos que ele teve cancelando contratos na cidade de origem. Então, é um valor ali determinado para quê? Para reembolsar, tá? Então, tem esse caráter de reembolso, para reembolsar despesas que são efetuadas pelo empregado, mas despesas que são efetuadas em virtude do contrato de trabalho. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram, mas às vezes quando sai uma vaga para advogado, dentro dos requisitos dessa vaga está assim, possuir carro próprio, paga-se R$ 2,20 por quilômetro rodado. Gente, isso é uma ajuda de custo, tá? Esse valor é para reembolsar as despesas que o empregado teve com gasolina, que ele está tendo com a manutenção do carro, e que são despesas em virtude do contrato de trabalho. Ele está utilizando aquele carro ali para ir visitar clientes, para ir fazer audiências, né, na cidade ou na região metropolitana. No final do mês, chega-se, né, à conclusão, faz-se o cálculo de quantos quilômetros que ele rodou, e esse valor a ser pago é uma ajuda de custo. É uma espécie de reembolso pelas despesas que ele efetuou em virtude desse contrato de trabalho, tá? Gente, é muito importante que vocês não confundam a ajuda de custo com o adicional de transferência, tá? Eu dei o exemplo aqui para vocês de quando o empregado ele é transferido, seja de forma definitiva, seja de forma provisória, e aí ele recebe um valor, tá? A título de ajuda de custo. Para quê? Para reembolsá-lo dos gastos que ele teve com a transferência. Se essa transferência for provisória, além da ajuda de custo, que tem caráter indenizatório, a ajuda de custo ela não vai entrar no cômputo, ela não vai refletir em nenhuma das verbas trabalhistas. Se a transferência for indenizatória, o empregado também fará jus ao adicional de transferência, que é aquela no valor de no mínimo 25% do valor do salário que ele ganhava na localidade anterior, enquanto durar a transferência. São coisas diferentes. O adicional de transferência é para compensar a provisoriedade dessa transferência. Já a ajuda de custo, gente, é para reembolsar os gastos que ele teve com a transferência, tá? Então, lembrem-se, a ajuda de custo, ela tem caráter de reembolso. É para reembolsar qualquer gasto que aquele empregado teve em virtude do contrato de trabalho, gastos que ele teve por exercer, tá, as suas atividades profissionais. Outro exemplo que é muito comum é no caso de estacionamento, né? Quando a pessoa pega um Uber, quando a pessoa pega um táxi, ela vai juntando aquelas notinhas, ela entrega para o empregador ele tem que reembolsar essas despesas, esses gastos que foram efetuados pelo empregado em virtude do contrato de trabalho. A ajuda de custo, gente, muitas vezes, tá? Ela leva vocês a confundir com a diária para viagem. Só que a diária para viagem, gente, ela é muito específica, tá? A diária para viagem, ela tem o objetivo de pagar aquelas despesas que estão sendo gastas pelo empregado com viagem, tá? Então, a diária para viagem, ela está efetivamente relacionada àquelas viagens corporativas, aquelas viagens ao trabalho, né? É um pagamento que é realizado para quê? Para cobrir as despesas com a viagem. Então, seja com gastos de transporte, de alimentação, de hospedagem, tá?
é mais comum que as diárias para viagem elas sejam pagas com antecedência, ou seja, não é através de reembolso. O empregador vai mandar aquele empregado viajar ao trabalho, geralmente ele já manda um empregado com transporte e com hospedagem pagos, mas ele paga um valor diário, dá uma diária, tá? Para que esse empregado possa gastar com alimentação e com transporte ali dentro da cidade. Esse valor que é pago, ele não tem caráter salarial. Ah, Carol, mas o meu empregador, ele me paga esse valor a título de diária para viagem, eu tenho que comprovar o tanto que eu gastei e o que eu não gastei eu tenho que devolver. Ou então, uma segunda hipótese, o meu empregador, ele me paga uma diária para viagem, mas ele não pede nenhuma comprovação se aquilo foi gasto ou não com alimentação ou com transporte, e o que sobrar é meu. Independente, gente, se você tem que comprovar o que foi gasto e se sobrar tem que devolver, ou se você não tem que comprovar e se você não gastou tudo, aquilo pode ficar para você, independente, tá? Isso vai sim ter caráter indenizatório. Por quê? Porque corresponde ao pagamento de diárias para viagem, corresponde a um pagamento que é realizado para cobrir essas despesas com viagem realizadas a trabalho, tá? Antes da reforma trabalhista, quem tiver curiosidade, né, digita lá na CLT, aí você acha riscadinho, né, sublinhadinho, os artigos antes da reforma. Vocês vão perceber que a CLT, ao tratar das diárias para viagem, ela presumia o seguinte, que se em determinado mês um empregado ganhasse a título de diária para viagem um valor que excedesse a 50% do seu salário, haveria fraude, tá? Então, antes da reforma trabalhista, tudo aquilo que ultrapassasse 50% do salário mensal do empregado, pago a título de diária para viagem, teria natureza salarial. Então, antes da reforma trabalhista, funcionava da seguinte forma, tá? Pense que eu tinha um empregado que ele ganhava de salário, tá? R$ 2.000, beleza? E em determinado mês, além do salário de R$ 2.000, como ele viajou para fora, né? Por exemplo, ele foi fazer um serviço técnico na Espanha, foi pago a ele, a título de diárias para viagem, R$ 3.000. Nesse caso, gente, o valor das diárias para viagem excedeu a 50% do salário do empregado, não excedeu? Porque o salário do empregado era 2.000, então 50% desse salário era 1.000, houve um excesso de R$ 2.000, não é isso? Antes da reforma, tá? Entendia-se, gente, que o que excedesse, então, esses R$ 2.000, teria natureza salarial, tá? Só que mesmo antes da reforma, gente, isso era uma presunção relativa. Ou seja, por mais que excedesse a 50% do salário do empregado, se o empregador comprovasse no caso concreto, tá, que esses R$ 3.000 foram todos destinados para cobrir as despesas com viagem, não teria, tá, caráter salarial. A reforma trabalhista, gente, ela retirou essa presunção dos 50%, tá? Mas ainda permanece, lembra que eu conversei isso com vocês no início do nosso bloco, nosso primeiro bloco, o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Então, gente, ainda hoje em dia, tá? Se o empregador não conseguir comprovar que aquele valor que está sendo pago a título de diárias para viagem é realmente um pagamento que está sendo realizado para cobrir despesas com viagens, esse valor pode sim ter natureza salarial, independente de quanto for. Independente se for menos que 50% ou mais que 50%. Então, o princípio da primazia da realidade sobre a forma, tá? Ele deixa claro o seguinte, assim como eu disse para vocês em todas as outras situações. O pagamento que está sendo pago a título de verbas indenizatórias tem que ser comprovado que ele se destina a cobrir verbas indenizatórias. Então, se eu tenho um empregado que em determinado mês ele ganha R$ 1.000
mas ele passou o mês na Europa, na fábrica, e aí ele ganhou R$ 9.000 a título de diária para viagem, aqueles R$ 9.000 terão natureza salarial? Não, se for comprovado que esses R$ 9.000 foram destinados para cobrir despesas com viagens. Agora, eu posso ter um empregado que ganha R$ 1.000 e em determinado mês ganhou R$ 100 a título de diária para viagem. Se não for comprovado que aqueles R$ 100 é um pagamento realizado para cobrir despesas com viagens, aí esses R$ 100 terá caráter salarial, tá? A mesma coisa. Se eu não comprovo que um valor que o empregado recebeu é a título de diária para viagem, de ajuda de custo, é a título de outras coisas, nesse caso, terá natureza salarial. Beleza, gente? Então, a gente termina as nossas verbas indenizatórias e no nosso próximo encontro a gente vai conversar sobre o salário in natura. Até mais, gente!